Sabe, quando se fala em melhorar no esporte, a primeira coisa que vem à mente é treinar mais, certo? Mais esforço. Mas e se o segredo para ir para o próximo nível não for só sobre ralar mais, e sim sobre descansar de um jeito mais inteligente? É isso que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar de cabeça na ciência da recuperação esportiva e entender como ela deixa de ser só um tempo parado para se tornar uma ferramenta ativa para melhorar a performance. Para começar, olha só essa ideia do Donald Hollowan, lá do Manchester City. Ele diz que o mais importante nesse quebra-cabeça da recuperação não é a ciência por trás, mas sim as pessoas no centro de tudo. Quer dizer, a tecnologia, a ciência, tudo isso é super importante, claro, mas nada disso funciona se a gente esquecer do fator principal, o ser humano. É tudo sobre entender cada pessoa, cada atleta. E essa visão, olha, ela muda completamente o jogo de como se encara a recuperação. Então, essa é a grande pergunta, né? Se a recuperação é um negócio tão complexo e pessoal, como é que os atletas ou qualquer pessoa que treina a sério conseguem desvendar esse enigma para ter resultados de verdade? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Beleza, para dominar a recuperação, o primeiro passo é entender por que ela é tão, mas tão importante. E a resposta, no fim das contas, está numa fórmula bem simples, mas que é a base de todo o progresso no esporte. E aqui está ela, a equação fundamental. Estresse, ou seja, o treino, mais a recuperação, é igual à adaptação, a melhora. Pensa assim, o treino, na verdade, é um estresse. Ele causa microlesões no corpo. É um dano controlado. A mágica toda acontece depois, na recuperação. É nesse período que o corpo não só conserta o que foi quebrado, mas ele se reconstrói um pouquinho mais forte do que era antes. Agora, sem a recuperação certa, todo aquele esforço do treino vira só dano. E aí o caminho é lesão e cansaço extremo. E este ciclo aqui mostra direitinho como isso funciona na prática. Olha só, toda vez que se faz um treino pesado, o desempenho dá uma caída. É normal, é esperado. Aí vem a recuperação. Se ela for adequada, o corpo se adapta e a performance não só volta normal, como sobe para um nível mais alto. É a tal da adaptação. Mas e se a recuperação for ruim? Aí o resultado é o contrário. O desempenho cai e não volta direito. Treina de novo, cai mais um pouco. É como cavar um buraco que fica cada vez mais fundo. É uma encruzilhada, e é a recuperação que decide qual caminho o corpo vai pegar. Então, o ponto principal é este aqui. O mesmíssimo treino pode levar a dois resultados completamente diferentes. De um lado, a adaptação. É o que todo mundo quer, né? Ficar mais forte, mais rápido, melhor. Do outro lado, a maladaptação. É quando se treina, 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 mas em vez de melhorar, a performance começa a cair e a pessoa vive cansada. Esse é o caminho direto para o overtraining, para as lesões. E o que decide para qual lado a balança vai pender? Exato, a qualidade da recuperação. Ok, então a gente já entendeu que a recuperação é o que separa o progresso da estagnação. A pergunta agora é, como fazer isso direito? A resposta não está numa pílula mágica ou numa única solução. Está numa abordagem que é, ao mesmo tempo, estratégica e muito, muito pessoal. Primeira coisa, pode esquecer aquela ideia de receita de bolo. Não existe uma solução única que funciona para todo mundo. Pensa bem, o que funciona para um jogador de futebol que tem 3 jogos na semana é totalmente diferente do que funciona para um maratonista. O esporte, a rotina e principalmente o corpo de cada um, tudo isso muda completamente a equação. E é aí que entra a abordagem mais moderna, que vira o jogo. Em vez de um técnico simplesmente passar um plano de recuperação de cima para baixo, a ideia é empoderar o atleta. É sobre ensinar a pessoa a ouvir o próprio corpo, a entender os sinais e dar a ela as ferramentas para montar um plano que funcione de verdade para ela. E a parte mais legal disso tudo é a variedade de opções. Um bom plano de recuperação é tipo um combo, sabe? Ele mistura várias coisas. Pode começar pela nutrição, que é a base de tudo, dando ao corpo o combustível que ele precisa para se reconstruir. E isso pode ser combinado com terapias físicas, tipo uma massagem para soltar a musculatura. E é importante dizer, recuperação não quer dizer ficar totalmente parado. Existe a recuperação ativa, como uma corridinha leve ou uma pedalada, que ajuda a limpar as toxinas do músculo e diminuir a dor. Mas também tem dias que o corpo pede a recuperação passiva, como relaxar numa banheira quente, que é perfeito para acalmar o sistema nervoso. Aqui a gente vê bem essa ideia de caixa de ferramentas. Tem várias opções. E repare que nem tudo é físico. Dormir bem, por exemplo, talvez seja a ferramenta de recuperação mais poderosa que existe. Mas olha ali, meditação, passar um tempo com os amigos, isso é recuperação psicológica, que é tão fundamental quanto a física. Certo. Então a ideia é montar um plano personalizado, com várias ferramentas. Mas como saber se está funcionando de verdade? Isso nos leva para uma parte essencial.
Aprender a escutar os sinais que o corpo dá. Essa pergunta de $1 milhão, né? Porque não adianta nada ter o melhor plano do mundo no papel se não houver um jeito de saber se ele está dando resultado para poder ajustar. Mas a boa notícia é que existem ferramentas bem simples e eficientes para fazer justamente isso. Vamos começar com uma das mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas. A escala de percepção de esforço, a famosa PSE. É só uma escala de 0 a 10 que responde a uma pergunta bem básica. De 0 a 10, quão duro foi esse treino? Sim, é subjetivo, mas é uma ferramenta incrível para medir a intensidade do treino do ponto de vista de quem treinou. E agora vem a mágica. A gente pode pegar essa nota, essa percepção subjetiva, e transformar num dado concreto. Como? Multiplicando a nota da PSE pela duração do treino em minutos. O resultado é o que chamamos de carga de treino. É sensacional, né? Uma sensação que vira um número, um dado que ajuda a guiar o treinamento e a saber quanto de recuperação vai ser necessário. Além de medir o esforço de cada treino, é super importante ficar de olho na fadiga geral, do dia a dia. E para isso, tem outra ferramenta facílima, a escala visual analógica. É só uma linha, de um lado sem fadiga nenhuma, do outro extremamente fadigado. Todo dia, a pessoa vai lá e faz uma marquinha de como está se sentindo. Se essas marquinhas começam a ir cada vez mais para o lado do extremamente fadigado por vários dias, pronto, é um baita sinal de alerta de que a recuperação precisa de mais atenção. Agora, a gente chega na parte final. E é aqui que a gente vai mudar um pouco a forma de pensar sobre tudo isso. A recuperação não é só uma coisa passiva que acontece por acaso. Ela é uma parte ativa e indispensável de todo o processo. O jeito antigo de pensar é que a gente treina e depois, se der tempo, a gente recupera. Como se fossem duas coisas separadas, mas essa visão é muito limitada. A recuperação não é só um extra, algo que se faz depois que o treino acaba. Ela é o treino. Essa é a grande mudança de chave. A recuperação é a parte do treino em que todo aquele esforço se transforma em resultado de verdade. Treinar duro sem se recuperar direito é como, sei lá, plantar a melhor semente do mundo e nunca regar. O potencial está todo ali, mas ele simplesmente não vai florescer. Então, vamos resumir os pontos mais importantes que a gente viu. Primeiro, a recuperação tem que ser personalizada. Não tem receita de bolo. Segundo, é a recuperação que gera o progresso. É nela que o corpo fica mais forte. Terceiro, é fundamental escutar o corpo, usar aquelas ferramentas simples para monitorar como as coisas estão indo. E por último, e talvez o mais importante, encarar a recuperação como uma habilidade, algo que se treina, se aprende e se melhora com o tempo, igualzinho a qualquer outro fundamento do esporte. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Com tanta coisa disponível hoje, nutrição, tecnologia, tudo mais, qual será a parte que as pessoas mais deixam de lado no plano de recuperação? A resposta, claro, muda de pessoa para pessoa. Mas encontrar essa resposta pode ser justamente o segredo para destravar um novo patamar de performance.